capítulo 7 do livro Mensageiros do Amanhecer, da Bárbara Marciniak, e o nome desse capítulo é A Fusão Multidimensional. Eu confesso que eu adorei esse capítulo, tem uma energia muito boa, fala coisas que tocam muito fundo na gente, então eu estou bem empolgada para fazer a leitura comentada desse capítulo com você. Eu convido você a assistir até o final o vídeo, a acompanhar esse capítulo completo, porque ele tem muitas e muitas informações importantes para o momento que a gente está vivendo agora, como se fosse uma chave que existe aqui para o que a gente está vivendo. Não existe momento mais adequado da gente estar lendo esse livro, e eu me sinto extremamente feliz, honrada de estar sendo a porta-voz dessa informação, né? Não diretamente, digamos assim, né? Não sou eu que escrevi o livro, por exemplo, mas em poder estar trazendo essa informação que talvez estivesse um pouquinho esquecida e adormecida, né, dentro da gente, e que esse livro está servindo para reativar muitas informações que já existem dentro de nós. Então é um prazer imenso, uma honra ser essa relembradora, né? Esse canal de ativação dessas informações dentro de cada um que lê, que acompanhar esse vídeo comigo. É um privilégio participar do evento da vida. O simples fato de existirem fisicamente os contempla com experiências e características que não poderiam receber de nenhuma outra forma. Fazer parte da fisicalidade na Terra nesta época particular e durante os últimos 200 a 300 mil anos não deixa de ser um acontecimento realmente importante, porque significa terem vindo para um lugar onde reinavam as trevas. Tiveram que lutar para manter os olhos abertos para toda e qualquer oportunidade de reconhecer a alegria e a elevação. Se voltarem na história moderna, irão verificar que raramente as pessoas puderam ter vidas edificantes. E é por isso que vocês precisam fazer brotar do vosso interior a elevação e se convencer de que podem fazê-lo. A gente já começa esse primeiro parágrafo fazendo um convite para a gente perceber realmente o quanto é um privilégio estar vivo, o quanto a gente pode experienciar muitas coisas pelo simples fato de estarmos encarnados, vivendo essa experiência física, né, na terceira dimensão, nesse planeta especificamente. E isso tem a ver com uma coisa que me veio muito forte nas minhas meditações um tempinho atrás, e eu queria compartilhar com você. Então eu queria mostrar o que me veio, né, justamente nessa meditação, que a gente está numa parte da galáxia que está um pouquinho fora, digamos assim, do centro de luz que existe nela, tá? Então pensa que aqui, ó, é o centro da galáxia. É o núcleo, né, do universo onde fica localizado o Sol central. E aqui a gente vai desmembrando como se fosse um caracol, né? A gente vai abrindo essa galáxia, esse universo imenso, na verdade, entre bilhões e bilhões de outras, né? E aqui a gente tem a Terra localizada mais para a periferia da galáxia, digamos assim. E se a gente parar para pensar, aqui, né, quanto mais longe desse Sol central, menos luz a gente tem. Então, eu vi na minha meditação como se esse Sol ele tivesse se expandindo cada vez mais para tomar conta de uma parte maior da galáxia, onde não existia tanta luz anteriormente, tá? Então essa luz ela tá crescendo, se expandindo para, de certa forma, retomar, digamos assim, o poder, né, dentro desse espaço em que a luz não chega ainda com tanta força. Então é interessante observar, né, como aqui, quanto mais perto do centro galáctico eu tô, mais luz eu recebo, e quanto mais longe eu vou ficando desse centro galáctico, menos luz eu recebo. Então olha onde a gente está aqui, já quase no final, né, num dos braços finais aqui da galáxia, né, no braço de Órion. Então a gente percebe como essa luz ela está tentando se expandir, ela está tentando de certa forma acessar espaços, né, lugares dentro da galáxia em que ela ainda não chegou com tanta força.
Aqui tendo uma visão horizontal, né, a gente vê também essa distância do Sol central, o quanto a gente já está no finzinho aqui recebendo menos luz. Então realmente a gente percebe, né, que a gente estava num lugar, onde reinavam as trevas, e é trevas nesse sentido mesmo, né, de estar longe da luz, de ser um lugar onde há pouca luz, sendo que a gente viu que luz é informação, tá? Então guarda bem esse ponto que é bem importante para a gente entender o que de fato é luz. A natureza da existência na Terra tem sido uma luta entre a luz e as trevas há muitos éons. Algumas pessoas chamam de batalha entre o bem e o mal, ou entre a elevação e a maldade. Nós apenas afirmamos que se trata de um acontecimento num lugar onde existem certas leis e regras, e que a Terra certamente não é o único local que se depara com essa espécie de desafio. Então aqui, né, eu queria chamar a atenção para essa questão da luta entre a luz e as trevas, né, dessa questão de polaridade, de bem e mal, né, que existe essa questão aqui. E quando ele fala que não é o único local da galáxia, me lembra sempre, né, o filme Star Wars, que é justamente essa questão, né, que fala desse conflito, digamos assim, entre o bem e o mal dentro de um universo um pouco maior, né? A gente olha aqui só de um planeta, né, de um ponto de vista de um planeta, vivendo isso dentro dele, mas existe essa questão fora daqui também, né, em outros lugares. Então assistir a série de filmes, né, porque não é um só, ajuda muito a entender todo esse processo. Inclusive, coincidências ou não, né, esse último fim de semana eu assisti o último filme da série, que eu vou deixar aqui para vocês, a capa, né, para quem quiser assistir, eu super recomendo, porque traz muito forte essa questão do conflito entre o bem e o mal. É muito, muito, muito bom. Vocês são especiais, pois a estrutura bioenergética em que operam possui uma capacidade imensamente maior do que jamais sonharam. É muito interessante observar o vosso desempenho nessas lutas, porque vocês foram convencidos de que apenas podiam utilizar uma pequena porcentagem do vosso potencial. Na realidade, vocês são grandes criaturas, criadas à imagem e semelhança dos deuses. Mesmo dotados de um potencial incrível, foram controlados a ponto de negarem a existência desse potencial. A maioria das pessoas usa de 3 a 4% de sua capacidade. Os mais avançados chegam a usar de 12 a 15%. Como é que ficam a maioria das pessoas? Onde estão os outros 80 ou 90%? O que fazem estes 90% da capacidade? Estes 90% estão despertando agora, e os olhos da antiguidade vão começar a se lembrar e a enxergar o que o eu é capaz de ser. Quando os olhos da antiguidade estiverem abertos e reconhecerem o vosso verdadeiro potencial, vão parar de brigar consigo mesmos. Vão parar de brigar pelas limitações e ultrapassar o que insistiam em usar e os puxava para trás. Esse trecho é bem interessante também, né? Porque ele fala dessa questão de sermos criaturas criadas à imagem e semelhança. Aqui eles não falam de Deus, né? Porque eles de fato acreditam que Deus é essa energia potencial que existe em tudo que existe, tá? Então Deus, para eles, o Criador primordial, ele é simplesmente tudo e ele criou tudo, né? Só que ele criou deuses menores, digamos assim, que foi criando vida, que foi criando outros seres, que foi criando outras pessoas, e os humanos aqui, né? Eles são criaturas criadas por deuses maiores, né? Mas não necessariamente Deus, porque Deus é a energia divina que permeia tudo, né? O Criador primordial que está em tudo que existe já, tá? E ele fala desse potencial aí, que na verdade tem a ver com o nosso potencial cerebral, né? Nossa capacidade psíquica, mental, nossa inteligência talvez, que engloba muito mais do que a mente, na verdade, tá? Tem toda a capacidade aí espiritual também, algo que está além do que a gente consegue perceber com esses 3 ou 4% da capacidade, né? Mais uma vez, aquele filme Lucy, né, também fala muito dessa questão de usar toda a capacidade. O que acontece com uma pessoa quando ela usa o 100%? Aquele filme ele dá a dica, tá? Porque é bem aquilo mesmo, a gente fica extremamente
conectado a tudo que existe. A gente ganha uma percepção da vida, né? Um awareness, uma consciência, né? Desperta muito grande. Então lá fala um pouco disso também. E aqui ele fala também dessa questão dos olhos da antiguidade. O que é o olho da antiguidade? É a glândula pineal. Então aqui ele está falando da capacidade cerebral, tá? Quando ele está falando dessa porcentagem, 3 a 4%, 12 a 15%, né? Ou os 90% que restam, é da nossa capacidade de armazenar informações, de fazer todos esses processos, de entender o mundo, né? Além do que os olhos físicos conseguem ver, além da materialidade também, então acessar outras dimensões, inclusive, a gente vai começar a despertar todas as informações e todos os processos que a gente consegue fazer a partir da nossa glândula pineal ativada perfeitamente, tá? Então, quando ele fala dos olhos da antiguidade abertos, ele se refere à nossa glândula pineal. E também, né, o olho da antiguidade, na verdade, era chamado de Horus, que eu vou deixar aqui para você reconhecer, porque todo mundo conhece, né, esse desenho, que está relacionado também, né, é o símbolo, né, da glândula pineal também. No Antigo Egito, eram necessárias muitas vidas para que um sacerdote iniciado abrisse completamente seus olhos para outras realidades. Eles eram treinados para reencarnar em determinadas famílias e lembrar-se de quem eram. Mães e pais sabiam quem seriam seus filhos, porque lhes era revelado em sonho. Sabiam que viria para seus corpos antes mesmo da concepção. Os olhos estavam muito mais abertos naquela época e eles podiam enxergar várias realidades diferentes. Eram chamados os olhos de Horus porque viam muitos mundos diferentes: o mundo da vigília, o mundo do sono, o mundo dos mortos, o mundo dos sonhos. Então aqui novamente, né, ele fala abertamente sobre o olho de Horus, né, e ele fala justamente dessa questão iniciática que existia no Egito, que não estava relacionada só a uma vida também, tá? Então é ter consciência, inclusive, do entre vidas, ter consciência da encarnação, de estar encarnado. Eles também faziam vários treinamentos de visão remota, né? Então especula-se que as pirâmides eram usadas para isso também. Então existiam várias ferramentas e exercícios iniciáticos que eles faziam para acessar todo o potencial, toda a carga, capacidade, né, psíquica que eles tinham dentro da capacidade mental mesmo, né, fisicamente falando do nosso cérebro, mas que vai muito além disso. E ter a glândula pineal ali totalmente ativada. Vocês que desejam abrir os olhos da antiguidade, que são mestres vigilantes, já passaram por treinamentos em muitas outras vidas. Agora chegou a vossa vez de integrar esses treinamentos num corpo e sistema que nada tem a ver com a vida templária, algo que não está esperando para lhes oferecer um lugar para as vossas habilidades. Vocês são renegados, por isso a vossa sociedade não está esperando que desenvolvam os vossos dons, como no Antigo Egito. Não há espaço para os vossos talentos dentro da sociedade oficial. Ainda não estão vivendo como deveriam. Enquanto isso, seguirão o ritmo que o corpo, a alma e a mente julgarem apropriado para o uso dos vossos talentos. Então, olha que forte esse parágrafo, né? Dizendo que a gente já vem treinando tudo isso há muitas vidas, a gente já vem encarnando e, de certa forma, treinando a nossa consciência para estar consciente na hora certa. Então, o despertar vem muito nesse sentido da gente começar a ter a percepção que não somos apenas esse corpo e não estamos vivendo apenas essa realidade. Isso é muito importante aqui, tá? Então, quando ele fala, né, de integrar todos esses treinamentos, não de uma maneira com a vida templária, né? Para mim ele faz referência aos cavaleiros templários, né? Que usavam todas essas habilidades também, que tinham esse treinamento iniciático de alguma forma. Então aqui ele está falando muito de conhecimento oculto, ele está falando muito de ensinamentos iniciáticos, ou seja, que exige que a gente expanda a nossa consciência e que em algum outro momento, né, existiu no Antigo Egito, existiu com os cavaleiros templários. Então muita história aqui permeando tudo isso, porque é real, porque é já um conhecimento que eles detinham, que eles buscavam e que eles, de certa forma,
eram guardiões naquele momento, né? E que agora a gente está despertando para tudo isso, mas que não existe espaço nessa sociedade, porque justamente é o que ela mais condena, né? Ela quer que a gente seja uma ovelha, né? Um cordeiro, fazendo parte do sistema, sendo mais um na engrenagem, né? Para fazer o capitalismo rodar, né? O dinheiro ser o mais importante, digamos assim, colocando isso na cabeça das pessoas, inclusive, né? Então a gente não vai conseguir simplesmente ser quem a gente é e esperar aprovação por isso. E é isso que é importante a gente ter em mente. A gente vai ter que quebrar muitos paradigmas, começando pelos nossos próprios, ao estar de certa forma identificado com essa sociedade. Então o primeiro processo é o de desconstrução, de fazer parte dessa sociedade e achar que ela é normal, que é isso que é o normal, que é a única coisa que existe, né, na verdade. Não se martirizem por não estarem acelerando no ritmo que o vosso ego considera adequado. O ego tem olhos que veem uma parte de vocês. A alma, ou os olhos de Horus que olham através de vocês, têm uma visão completamente diferente em relação ao que é apropriado. Conhecendo as vossas necessidades, a vossa constituição, o vosso projeto, poderão operar num ritmo que irá mantê-los intactos. Os hospícios estão cheios de pessoas que abriram os olhos da antiguidade e o que viram não fez sentido para elas, não conseguiram entender, não conseguiram encontrar a sua estação. Sem um local onde ligar suas tomadas, o delicado equilíbrio do sistema nervoso é afetado. Então aqui é importante também a gente ter em mente isso, o quanto a gente quer amanhã acordar, estar desperto e ter tudo resolvido, né? E isso é muito do nosso ego, não é dessa forma. A gente precisa estar preparado para as informações que a gente vai acessar. Caso contrário, a gente pode acabar enlouquecendo, literalmente, parar no hospício. Inclusive o hospício está cheio dessas pessoas, né? Que veem outras coisas, veem outras realidades, né? Inclusive eles falam em coisas que eles acessam e ninguém acredita. Então por isso que eles são taxados de louco, porque na verdade ninguém consegue ver o que eles veem, acessar o que eles acessam, e eles acabam se perdendo, né? Porque realmente mexe com o nosso campo mesmo, tá? Mexe com o sistema nervoso. Então a pessoa, ela literalmente fica louca, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Não seguir essa pressão do nosso ego, e no tempo da nossa alma, no tempo do nosso corpo, ele vai ser o nosso maior sinalizador do quanto a gente está preparado para acessar todas as informações que já existem no nosso campo, né, na nossa glândula pineal, onde está, digamos, armazenado tudo isso. Na verdade, a glândula pineal ela é como se fosse uma câmera, né? Então ela vai gravando tudo, ela vai armazenando tudo aquilo, né? E ali, de certa forma, se encontra também todas as experiências que a gente já viveu, né? Ela abre um campo, digamos assim, para os nossos registros acásticos, inclusive. Então tem todo um processo aí que a gente precisa estar preparado para ir tirando as camadas. Eu vejo muito nesse sentido também. A gente vai tirando cada vez uma camada para tentar acessar o que está ali embaixo, né? Saindo mais da superfície, se aprofundando, né, dentro desse conhecimento sobre nós mesmos e o nosso papel no universo. Vocês estão desenvolvendo o vosso sistema nervoso muito depressa e há maneiras de perceber isso. De vez em quando, consegue pegar as pulsações que os tira da conhecida realidade física, saem da frequência da identidade tridimensional. Então, são capazes de mudar para outra vibração e ver, sentir e perceber que algo fora do comum, extraordinário, está ocorrendo. Normalmente, neste ponto, vem a negação de tudo, porque a mente lógica não consegue explicar o que está acontecendo, nem controlar a situação. Então, vocês negam a experiência ou bloqueiam a memória. Então, muitas vezes acontece isso, né? Da gente ter esses lapsos, da gente sair um pouco do nosso estado tridimensional, digamos assim, dessa percepção física da vida, digamos, só que a gente acha que tá louco, a gente acha que é coisa da nossa cabeça, a gente acha N outras desculpas aí, né? Ou tentativas de explicar com a mente lógica. Só que a mente lógica, ela só serve para essa dimensão. Tudo que sai
do convencional, tudo que sai do tridimensional não é mais da mente lógica, ela não serve, na verdade, ela só atrapalha, né? Porque ela tenta racionalizar e trazer para essa dimensão questões ou situações que são de outra realidade. Então a gente precisa aprender, inclusive, a deixar esses barulhos da mente lógica de lado, a acreditar mais, a parar de duvidar. Quando a gente duvida, a gente bloqueia e aí a gente para de ter essas experiências também. O ideal seria acreditarem na intuição. Se vocês acreditam no que sentem, mesmo que pela lógica não faça sentido, podem atuar confiantes. A impaciência é uma armadilha para muitas pessoas. Não menosprezem as virtudes da tartaruga, que se movimenta muito lentamente, para, entra e contempla, está perto do chão e enxerga muito bem. Então, confiança na intuição, essa é a chave. Se a gente começar a duvidar, se a gente começar a não ter paciência com o nosso processo, a gente só vai atrasar ainda mais esse processo que vai acontecer uma hora ou outra. Quando quiserem uma aceleração na abertura dos vossos olhos da antiguidade, afirmem a vossa intenção. Pensem. O pensamento cria. Se o vosso pensamento for o desejo de uma mudança acelerada com maior crescimento e capacidade, é isto que acontecerá. Quando vocês duvidam, a dúvida também é um pensamento e também cria a si mesmo. Quando ocorre a dúvida, o processo de expansão para porque vocês estão negando a sutileza do que estão recebendo. Então olha a chave aqui, isso aqui tem que ser guardado dentro da gente. Tudo é criado na mente, no pensamento. Então, se você acredita que é mentira, que é coisa da sua cabeça, se você duvida, sim, será, né? Você vai ficar preso na dúvida, né? Mas quando você confia, quando você cria, quando você pensa, é isso que eu quero, né? Por favor, me mostre, acelere o meu processo e você se abre para isso, você vai começar a ter experiências. E claro que você precisa estar pronto, aberto, preparado para elas, né? Então a gente também precisa bancar aquilo que a gente deseja, né? E pedir proteção, pedir ajuda. A gente não está sozinho nesse processo, em nenhum momento. Vocês estão vivendo uma década que rotulamos de a década inominável, os anos 90. Durante este período, todos os grandes eventos começarão a acontecer na Terra. Muitos destes eventos já estão ocorrendo, mas foram sequestrados e confinados pelas autoridades oficiais. O funcionalismo oficial cresceu muito e não cabe mais dentro de seus limites, porque estes limites não mais comportam a evolução da realidade. Aqui a gente precisa lembrar que esse livro foi escrito, né, no final dos anos 80, começo dos anos 90, então ele já fala desse processo de aceleração, né, dos acontecimentos relacionados a essa abertura que ia acontecer. Então de lá para cá a gente consegue perceber a diferença, né, quantas coisas mudaram, quantas coisas aconteceram. E no começo talvez não fosse tão claro, tão óbvio, porque justamente existe esse governo oculto que a gente já sabe, né, que está ali de certa forma representado pelas autoridades oficiais, né, desse sistema que tenta se defender, digamos assim, que começou a esconder, né, coisas que estavam acontecendo. Só que o que está acontecendo hoje já não dá mais para esconder, eles não estão mais conseguindo, é muito óbvio, né, é muito claro, e por isso que não está dando mais, mas mesmo assim eles ainda escondem muita coisa, não está totalmente claro e óbvio, tá, todo o processo aí. Por isso que a gente precisa, inclusive, se conectar mais com o nosso coração, se conectar mais com a nossa intuição e com o nosso eu multidimensional que acessa tudo isso, que ele sabe simplesmente. A gente não precisa ver notícia para saber sobre alguma coisa. Pelo contrário, né? A mídia ela é tendenciosa, ela é totalmente parcial. Então ela está tentando, de certa forma, nos dominar, tá? O filme Eles Vivem, também vou deixar aqui, eu acho que eu já falei dele, eu vou sempre repetir os filmes que falam de temas que a gente está vendo aqui, tá? Porque talvez na primeira vez que eu fale, alguém não sinta o chamado, mas depois chegue a hora dessa pessoa assistir esse filme, acessar essas informações, porque todo filme ele conta uma história real. Ele é canalizado de certa forma, ele vem de uma mente que acessou uma informação e ele traz uma mensagem, né? Isso é o mais importante. Então a gente
acessa uma outra dimensão onde uma história está sendo contada e aquela história faz sentido para a gente naquele momento, ela tem um recado a passar. Por isso que eu sempre também vou ficar insistindo, né, nos filmes que retratam de certa forma tudo isso. Então, no filme Eles Vivem, né, a gente consegue ver essa questão do papel da mídia, do poder da mídia, do quanto a gente está sendo enganado, né, digamos assim, para não dizer manipulado também. Aqueles entre vocês que são antigos, que são os mestres a despertar, quando despertarem, queremos que sejam capazes de enxergar através dos olhos da antiguidade e consigam acordar algo que já conhece, algo que se lembram, algo no fundo de vocês. Vão precisar acreditar, confiar em si mesmos. Então aqui é importante, né? Quando a gente despertar a nossa espiritualidade, despertar a nossa intuição, despertar os nossos olhos mais internos, digamos assim, que é a glândula pineal, né, acessando novas dimensões com ele, a gente precisa começar a acreditar, porque se a gente ficar duvidando não vai ajudar em nada, a gente já sabe de tudo isso, a gente no fundo está se lembrando, então a gente precisa manter essa intenção de confiança, de acreditar mais na gente, né? É igual você pegar uma criança que conta uma história, que fala que viu seres que só porque a gente não conhece, a gente fala que é mentira. As crianças, elas têm essa mente mais aberta e esse véu também mais aberto, né, para as outras dimensões. E a gente poda, de certa forma, né, tira essa visão delas fazendo isso, duvidando, né? E daí elas passam a duvidar também. Em algum momento elas fecham, né, esse véu, né? Ele se fecha para elas. Naturalmente vai acontecer porque ela vai entrando cada vez mais na terceira dimensão, né? Vai focando toda a sua atenção e sua consciência aqui, mas a gente ainda faz isso de uma maneira traumática ou até muito antes do previsto, porque a gente fica simplesmente duvidando do que as crianças dizem e elas realmente acessam, o que elas dizem é real, tá? Precisam ser capazes de ver, de entender o que estão vendo e de traduzir essa visão grandiosa para as outras pessoas. Vocês atingirão a compreensão de uma vasta implosão da consciência que os levará a conhecer quem sempre foram. Então, nosso papel aqui é fazer essa transcrição, tá? É realmente ativar tudo isso dentro da gente, mas não simplesmente para a gente saber, para a gente viver isso, porque a gente já viveu, a gente já sabe, né? Nós já somos mestres, digamos assim. Só que a gente veio, na verdade, para ajudar a libertar as outras pessoas que ainda estão presas nessa ilusão, ainda estão presas achando que existe apenas essa dimensão. Cabe a vocês unicamente soltar as amarras e permitir-se seguir adiante. Já falamos sobre as vossas crenças e a importância do pensamento. Enfatizamos muitas e muitas vezes que vocês são o resultado do pensamento e que o pensamento e que esta é a essência da compreensão, da manipulação e do trabalho em vosso mundo. Quando começarem a retirar este processo do intelecto e a colocá-lo dentro dos vossos corpos, quando se comprometerem a viver a vida dessa forma, aí então os olhos da antiguidade começarão a realmente ver. Então, um dos passos, né, para despertar aí a nossa glândula pineal, para despertar essa outra realidade de ver a vida, de experienciar a vida, digamos assim, em muitas dimensões ao mesmo tempo, é a gente perceber que a gente está dentro de um universo mental. Então, a primeira lei, né, hermética feita, né, por Hermes Trismegistus, justamente o universo é mental. Se o universo é mental, significa que estamos todos dentro da mente do todo, de Deus, do universo, né, do Criador primordial. E tudo, na verdade, é um só pensamento. Então, nós somos um pensamento, nós fazemos parte de um pensamento sendo pensado, nós estamos na imaginação de alguém, digamos assim, porque alguém nos criou, né? Imaginou a gente, criou a gente, porque uma vez que você imagina, aquilo é real, ganha vida. E desse modo, nós também podemos pensar e criar a partir dos nossos pensamentos. Então, isso é muito forte aqui. Nada é real de fato, é tudo um pensamento. Então, tudo que eu penso é real, tão real quanto o que você está vivenciando hoje, tá? Então, o universo ele é holográfico, né? Ele é um holograma, ele é um pensamento pensado e aquilo projeta
digamos, como uma versão da realidade. E a gente precisa começar a perceber o poder que os nossos pensamentos têm. E esses pensamentos, né, todos de fato, estão permeados pelas nossas crenças. Então, crença de que é difícil, crença de que não existe X ou Y coisas, né? Então, crenças do impossível. Então, tudo que eu acredito é real para mim. E isso é muito forte, a gente precisa começar a perceber o que de fato eu acredito, porque é o que eu acredito que está criando a minha realidade, tá? Então, perceber o poder que temos em nossas mãos, isso vai fazer toda a diferença lá na frente. À medida que começarem a descobrir a história da vossa alma, a vossa identidade neste corpo particular, o eu pode parecer deveras insignificante. Vocês possuem uma essência magnífica, cuja expressão neste planeta data de tempos muito remotos, e há tantas coisas acontecendo atualmente que não conseguem perceber. Se a existência nesse planeta fosse um livro de 1 metro de espessura, com o despertar da nova era, vocês ainda estariam nas primeiras páginas. O livro inteiro será conhecido em muitas vidas. Então aqui é bem interessante a gente pensar que nós estamos num processo e a gente está no comecinho dele, a gente está ali nas primeiras páginas de um grande livro que vai ser escrito, está sendo escrito e já foi escrito ao mesmo tempo. Eu sei que é um pouco confuso quando a gente pensa nessa questão de presente, passado e futuro, né? Mas de fato é tudo uma ilusão, só existe o agora, né? Então o futuro ele é agora e ele já aconteceu no agora, né? Então a gente não consegue acessar porque hoje a nossa consciência está no que eu chamo de presente, mas o futuro já foi também um presente. Então existe uma maneira mais multidimensional até de acessar essas informações, né? Então a história da nossa alma, ela vai muito além dessa vida, ela vai muito além desse corpo, esse nosso eu agora. Então a gente precisa também ver o quadro maior, né? The big picture. A gente precisa olhar de cima e começar a perceber a amplitude da nossa alma. Conforme forem computando todas essas informações, a história inundará as vossas consciências e conseguirão ultrapassar as fronteiras do lugar onde achavam que a civilização se originou. À medida que forem desestruturando as vossas identidades, respeitem, acalentem e amem toda a variedade de identidades que constitui cada um de vocês e não considerem nenhuma delas insignificante. Respeitem-na todas, quer estejam colhendo morangos no campo ou catando bitucas de cigarro na sarjeta. Permitam ao aspecto do ser que contém o fogo primordial expressar-se através de vocês. Podem continuar sendo o eu quando for apropriado sê-lo. Então, quando a imensidão da energia desejar utilizar o vosso veículo físico como parte do plano para afetar a realidade, o eu não será aniquilado, mas incorporado. Isto é ser multidimensional. Isto é ser capaz de mover-se. Aqui a gente tem que pensar numa coisa que também já me veio, né? Dessa questão, inclusive, da gente não estar vivendo só essa experiência, não sermos só esse eu, ego, que a gente se identifica hoje com essa identidade. Vamos pensar que a nossa alma escolheu vir para uma realidade como se fosse um jogo mesmo de videogame, um holograma, né? Em que ela ia experienciar várias coisas. Então, em algum momento, ela queria experienciar a pobreza, em outros a riqueza, em outros ela queria ser boa e experienciar o amor, em outras ela queria experienciar também o que era estar do outro lado. Entendem? Então, na verdade, aqui a gente já passou por tudo, a gente já foi tudo, nós já estivemos na pele de todos os personagens e isso é importante a gente ter em mente, que eles falam, né, que a gente pode acessar inclusive essas memórias e a gente precisa aprender a amá-las e respeitá-las tanto quanto aquelas em que eu fui um santo, por exemplo, né, que existe essa questão do julgamento entre bom e ruim, mas que tudo é uma coisa só e que quando a gente olha para o todo, a gente aprende a ver a nossa parcela de luz ali em tudo, né? Então esse fogo primordial,
A gente precisa aprender a ver isso em tudo que existe, até no que a gente considera maldade. Cada um de vocês sabe que está aqui numa sequência de tempo razoavelmente profunda. O período sobre o qual já se escreveu muito, se sussurrou muito e se falou muito está acontecendo. Trata-se da época em que a humanidade sofrerá uma mutação física à vista de todos e literalmente tornar-se-á muito diferente do que era anteriormente. No que se transformarão os seres humanos? Muito simples, os seres humanos se transformarão em seres multidimensionais. Então aqui é interessante a gente atentar para esse fato de acontecer uma mutação física, tá? Então é importante a gente pensar, diante até de tudo que está acontecendo, que a gente não duvide de mais nada, né? Porque se a gente falasse isso um ano atrás, a gente não imaginaria, falaria, ah não, isso é besteira, né? Viria aquela voz do ego duvidando de tudo. Mas diante do que a gente está vivendo hoje, em como aconteceu tão rápido, né? E sim, são questões que afetam o nosso físico, afetam o corpo, afetam, né, essa parcela humana da vida, digamos assim, a gente já começa a perceber que sim, tudo é possível, tá? Então esse processo apenas começou, a gente está dentro de um grande processo, não vai ser de uma hora para outra, mas a gente precisa começar a expandir a nossa consciência a respeito da vida como a gente a conhece. A gente precisa ver além do que a gente já conhece. E aí sim a gente vai estar pronto para se transformar num ser multidimensional. Esta é uma palavra grande, que encerra um conceito grande. No entanto, trata-se de uma coisa que será tão familiar quanto calçar sapatos. Humanos multidimensionais são seres humanos que conscientemente existem em vários locais diferentes ao mesmo tempo. Os humanos estão passando por uma mutação, estão evoluindo e tornando-se seres com capacidade para saltar de uma estação para outra e compreender a grandeza de quem são, compreender que não acabam onde termina sua pele. Os seres humanos não terminam onde termina sua aura ou seu corpo etérico. Eles existem em muitas realidades diversas. Então, olha que forte, que interessante aqui, né? Então, um ser humano, um ser multidimensional, ele sabe que ele não existe apenas nesse corpo, apenas nessa vida, apenas nessa realidade. E ele conscientemente, ou seja, ele direciona a energia e a vontade dele para outros lugares, para outras vivências em que ele também está experienciando. E ele consegue trocar a consciência dentro dessas realidades. E isso pra gente hoje parece muito bizarro, parece coisa de ficção científica, mas a gente precisa começar a expandir nossa mente, como eu já acabei de falar, e como a gente está vendo que está conduzindo, né? Se a gente olhar lá fora, a realidade está conduzindo para isso. E está dentro das nossas células, a gente já sabe. Então o que eu estou falando não é para tentar convencer ninguém, é simplesmente para tocar nessa parte sua que está aí dentro, que está dentro das suas células, na sua memória genética, no seu DNA, que isso é real, que isso existe, né? E ativar em você essa curiosidade, essa percepção, para fazer você talvez buscar esse conhecimento, resgatar na verdade esse conhecimento na hora certa, no tempo certo, conforme você estiver preparado ou preparada para isso. Esta é a era do eu multidimensional, o eu que pode deslocar-se conscientemente em muitas realidades diversas, o eu que pode eventualmente bilocalizar-se e desaparecer, o eu que pode movimentar-se na quarta dimensão, aquele que percebe, não aquele que pensa. Esta é a era do eu que compreende que a parte pensante de si é muito importante, mas não deve ser a polícia do corpo físico, deve ser um conselheiro. Então, olha que incrível isso, tá? Eu acho que aqui tem uma chave muito importante por trás. A gente não tentar controlar o processo. A gente não tentar controlar tudo o tempo todo, que é o pensamento. O pensamento, ele quer entender, ele quer controlar, ele quer simplesmente ter explicações.
e a gente vai ter que focar mais no sentir, no perceber, numa percepção diferenciada, numa consciência da realidade muito além do nosso eu lógico, né? Do nosso eu racional aqui, do nosso eu físico, inclusive, porque nem todas as realidades são físicas, tem corpos que a gente pode pegar, então a gente precisa também começar a expandir a nossa realidade para isso. Vocês agora estão sendo orientados para cultivar a intuição, a avenida que vai conduzir ao casamento da consciência. Trata-se do casamento do aspecto masculino, que é o lógico, com o aspecto feminino, que é o sentimento. Implica em uni-los para que se tornem um. A gente vive na dualidade, a gente vive na polaridade. Então não seria diferente entre essa questão do masculino e feminino, da lógica e da intuição. E é preciso haver também essa junção para que essa nova energia, para que esse novo ser possa surgir, inclusive, né? Porque é dessa união do masculino e do feminino que nasce uma nova vida. Então a gente precisa tê-los muito bem unidos dentro da gente, enquanto energia, tá? Sentindo como um ser completo mesmo que somos. Chegou a hora de agitar. Vocês encontram-se num ponto crucial e este é o momento de uma enorme mudança, um enorme salto, um abandonar, um liberar, um deixar ir. Chegou a hora de permitir, sem restrições, que a luz e o espírito movimentem cada um de vocês através de suas existências. Chegou a hora de permitir que se tornem um com os aspectos multidimensionais do eu e com partes do eu que nem imaginam existir. Esses aspectos do eu existem realmente. Eles estão ligados a vocês e os usam, pois vocês são portadores de suas almas como veículos de movimento da luz neste universo, neste momento. Então aqui é um chamado, né? Vocês sentem que vibra até as células ali, né? Tipo, deixa aí, deixa acontecer essa mudança, dê esse salto quântico, abandone um aspecto seu que você acredita ser o único e real. Libere essa energia dentro de você e deixe ir todas as crenças que já não servem mais para você atingir esse estado de eu multidimensional. Aqueles do nosso grupo que articulavam as probabilidades do Criador primordial estavam corretos em suas viagens no tempo e em suas antecipações. Realmente, o Criador primordial está enviando uma mudança de vibração para esta área de existência, esta zona da consciência de livre-arbítrio. A ação está acontecendo aqui na Terra agora. Então isso tem a ver com essa imagem que eu mostrei para vocês do universo, né? Então o Criador primordial que está lá no Sol central, digamos assim, ele é tudo que existe, né? Mas digamos que lá ele tem mais força, né? De onde ele emana a luz primordial dele e fazendo essa luz chegar em pontos mais longínquos da galáxia, né? Então é esse processo que está acontecendo, porque isso vai despertar nesses seres esse aspecto multidimensional, porque existem porções nossas em outros planetas, vivendo outras realidades, outras experiências, outras vidas, tanto como humanos quanto como outros seres. Esta é uma experiência de enorme amplitude e é com grande emoção e ansiedade que cada um de vocês veio participar dela. Tenham coragem. É difícil enfatizar suficientemente. Tenham coragem. Sigam a vossa orientação interior e confiem em si mesmos. Chamem a energia para os vossos corpos físicos e utilizem-na. Desafiem as leis da humanidade, porque foi isso que vieram fazer aqui. Vocês são renegados, assim como nós. Mais um chamado aqui, um chamado muito forte para a gente ter coragem, para a gente realmente acreditar mais no que a gente sente, né? Nessa voz interior que fez a gente estar aqui lendo, inclusive, essas palavras, para mostrar para a gente que a gente não está louco, né? Que é o que a gente sente com essa não conformidade com o sistema é real. A gente não veio aqui para estar na norma, a gente não veio aqui para seguir o sistema. A gente não está aqui para isso e a gente precisa ter força para sair disso. E a gente precisa, com consciência, chamar mais essa energia divina, essa porção divina que nos habita, essa porção de luz que a gente é, por ser da família da luz,
para a gente agir com mais força, para a gente saber o que fazer exatamente, tá? E muitas vezes não é nem fazer no sentido salvar o mundo, tá? Às vezes é uma questão muito interna, é uma questão muito de intenção. Então não importa o que você faça, não importa a sua porção física vivendo a vida, digamos assim. Então ninguém aqui está sendo chamado a, sei lá, renegar o sistema no sentido de não ter uma vida física, um corpo físico, ou não dar atenção às necessidades dele, tá? Mas a gente buscar ir além disso, a gente buscar uma parte nossa que não tá vivendo só aqui essa realidade, tá? E que se a gente não se adequa, é de propósito, é porque a gente realmente veio mudar essa realidade, a gente veio mudar esse sistema de dentro para fora. Existem pessoas que não conseguem viajar nesta rota da consciência e tudo bem. Não é uma rota muito fácil, mas trará as recompensas que suas almas estão buscando, mesmo que elas cheguem através de batalhas. Vocês estão desmatando a consciência e chegarão a um lugar onde a vista é muito ampla, onde terão opções completamente novas em relação a onde ir dentro e fora do planeta. As pessoas que se envolverem com vocês irão descobrir que também elas terão novas opções. Toda a conscientização atraída para este sistema nesta época acenderá a centelha de evolução que irá alterar a estrutura do universo. Pensem grande, pensem realmente grande e sigam em frente. Então aqui, né, até respirei fundo para poder acessar mesmo esse chamado, como está sendo um chamado mesmo esse capítulo, um chamado para a gente ser quem a gente é. E mesmo que a gente não saiba como fazer isso, apenas tendo a intenção, o universo vai mandar para a gente o que a gente precisa, né? A gente está aqui para trazer essa luz, para trazer essa nova realidade para a Terra, que ficou anos e anos encarcerada. E isso é muito sério, isso é muito grande, né? Então pensar grande é realmente sair do meu mundo tradicional, sair da minha vida cotidiana, apenas no pensamento que seja. Não precisa fazer nada, mas apenas pensar dessa forma, ampliar a minha consciência, e isso vai fazer toda a diferença. Quem são esses seres multidimensionais? Muitas vezes vocês foram induzidos a acreditar que existem outras porções de vocês mesmos que estão muito mais unidas e sabem muito mais do que vocês. De certa forma, isto foi e ainda é verdade. Contudo, vão descobrir que, sendo os portadores de suas almas, começarão a ativar dados arquivados dentro do corpo que contém a história integral das vossas existências. Então é como se a gente tivesse dentro da gente todas as informações sobre a nossa alma, sobre todas as experiências que ela viveu, como outros personagens, inclusive, sobre outros seres multidimensionais que também sou eu vivendo uma outra realidade. Então tudo isso está dentro da gente de alguma forma, e a gente vai aprender a acessar essas informações. Como saber quando estes outros aspectos do ser começarão a se manifestar? Pode ser de forma muito sutil ou de forma violenta, como se levassem uma pancada na cabeça. Depende simplesmente de cada um. Podem estar sentados um belo dia e, de repente, num piscar de olhos, se encontrarem num lugar diferente. Isto é como levar uma pancada na cabeça. De forma mais sutil, podem estar andando na rua, olhando uma vitrine, quando de repente um manequim, um desenho ou uma palavra dispara algo dentro de vocês. Por um momento, dão uma guinada e captam a imagem clara de uma identidade simultânea, existindo ao mesmo tempo que vocês. É bem interessante aqui também todos esses lapsos que a gente tem, o próprio déjà vu, né, é também uma questão multidimensional, ou os sonhos que a gente tem muitas vezes com pessoas que a gente não conhece, ou em situações que a gente nunca viveu, como se nós fôssemos inclusive outras pessoas, tá? Tudo isso são acessos, né, são lapsos que a gente tem para acessar o nosso eu multidimensional e outras realidades que a gente estiver vivendo. Então é como se tudo isso a partir de agora começasse a ficar mais claro e mais frequente, porque a gente está se tornando um ser multidimensional. Não tem como, mas eu não quero isso, eu quero ficar aqui presa nessa vida, eu gosto da vida que eu tenho. Tá, mesmo essas pessoas que
de qualquer forma, né, se tivessem essa percepção, não estariam nem aqui lendo o livro, mas mesmo essas pessoas, e aí o que vai acontecer? Elas vão começar a surtar, entende? Elas vão realmente entrar em processos, porque mesmo pessoas normais, entre aspas, se elas tiverem isso dentro dela, elas vão começar a acessar também, e a gente precisa ser esse guia para essas pessoas, a gente precisa ter mais clareza, ter mais consciência do que está acontecendo, para poder ajudá-las de alguma forma, para poder olhar para elas que seja e falar, isso é normal, tá tudo bem, não precisa ficar com medo, entende? A gente vai ter que ter esse papel também de guiar as outras pessoas, porque a gente já tá um passinho à frente que seja. Tem muitos outros seres com 10 passos à frente nossos, né, da gente, mas a gente tá um passo à frente de alguém, então eu posso olhar para trás e ajudar essas pessoas que ainda não deram esse passo que eu já dei. Começarão a descobrir aspectos de si mesmos que existem não fisicamente, ou parte de vocês que são criaturas trabalhando no espaço, seres extraterrestres de verdade. A alma vai despertar. Ela conhecerá cada aspecto de si mesma e cada aspecto seu compreenderá tudo a respeito de si instantaneamente. Então, a gente vai começar também a acessar essas nossas parcelas extraterrestres, tá? A gente vai começar a acessar partes nossas que vivem em outros planetas, que têm outras formas, digamos assim, porque isso é a nossa alma está vivendo tudo isso ao mesmo tempo. Como esse capítulo ficou bem longo, eu vou dividir ele em 2 vídeos, até para não ficar muito cansativo para você que está assistindo, está ouvindo, acompanhando também, porque eu achei que as informações que tem aqui são muito profundas além de tudo. Então não é só uma questão de tempo, né, mas uma questão de ir mergulhando no conhecimento que está dentro da gente, mas que intelectualmente pode ser um pouco mais desafiador para assimilar. Então eu vou ficando por aqui e na semana que vem a gente vê juntos, continua a leitura da parte 2 do capítulo 7.